a todas e a todos. Hoje nós vamos falar sobre a Farroupilha, ainda dentro do escopo das rebeliões regenciais. Farroupilha é um dos grandes movimentos aí de rebelião durante a regência. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint para a gente ir seguindo aí, né? Então está lá a Farroupilha, 1835 a 45. Portanto, ela adentrou o segundo reinado e ela ocorre na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, né? Hoje o estado do Rio Grande do Sul. E aí, mesmo tempo que eclodia lá no norte, a Cabanada, Balaiada, né? No sul também ocorria esse movimento. A diferença da Farroupilha para as outras rebeliões, ela se dá, gente, justamente porque, primeiro, ela foi um movimento de rebelião que se deu dentro da classe dominante no Rio Grande do Sul, né? Os estancieiros. E, embora tenha participação popular, mas essa participação popular como mão de obra armada, né? Como braço armado, mas sem reivindicação. Então, ela é uma rebelião que se dá dentro da elite mesmo, né? Daquela província, justamente questionando, né? E se impondo contra as medidas tomadas pelo governo central no Rio de Janeiro, né? Então, esses estancieiros, né, escravocratas, donos de escravos, donos de grandes fazendas, eles, lá no Rio Grande do Sul, chamados de estâncias, né? Eles começam o movimento, é um movimento organizado, né, por essa elite, portanto, ele tem uma diferença para os outros movimentos, porque é um movimento bem organizado, do ponto de vista das outras, né, das outras rebeliões. Tem, naturalmente, o braço armado da população, mas essa população não é dada a ela o direito reivindicatório, né? As questões ali se dão muito mais nas relações econômicas, por causa das relações econômicas, do que basicamente por outros motivos, né? Motivos havia, motivos populares, né, sociais, mas é uma rebelião que se dá sob o ponto de vista da, da economia. Então, a diferença do Rio Grande do Sul para as demais províncias do restante do Brasil é que ali, desde os tempos coloniais, foi montada uma estrutura econômica voltada para o mercado interno. Então, lá não foi montada uma estrutura voltada para a exportação, né? Tipo, as drogas do sertão, lá no norte, né? O açúcar na região nordeste, possivelmente o café, né? O ouro, o café, né? No sul, na região sudeste, né? Lá não. Esse mercado todo para exportação. Lá no Rio Grande do Sul, não. Uma produção voltada para o mercado interno, né? Então, ali se produzia muito charque. O que é o charque, gente? É a carne prensada, salgada, né? Que tem uma durabilidade, né, grande, que servia de alimento, base de alimentação de escravos no Brasil, né? Do vaqueiro, né? do- dos trabalhadores, assim por dizer. Então, o charque era a base dessa alimentação, além do couro, né? Que você produz aí de tudo, né? De montaria, vestimenta, né? Indumentária, etc., né?
Então, é uma região de produção de não só gado bovino, mas também o gado muar. O que é o gado muar? O gado muar são as mulas, os burros, né, os cavalos, as éguas, né, que eram um meio de transporte durante aí o colônia no Brasil, né? Se hoje nós temos aí transporte rodoviário, os caminhões, né, transportando as mercadorias, né, no país, aquele tempo transportava a riqueza, os serviços, né, a produção, as montarias, né, então famosos, né, cavalgadas, né, os tropeiros, do Rio Grande do Sul, trazendo aí não só a produção do charque, mas, né, o couro curtido, né, e aqueles rebanhos, né, grandes, de mulas e burros e cavalos, para vender aí na região interiorana do Brasil e suprir esse mercado de transporte. São famosas os tropeiros, o feijão tropeiro, olha que maravilha, né? Vem aí dessa produção cultural que, nesse momento, nos deixa um legado muito rico. E essa produção de charque, essa economia do Rio Grande do Sul, ela sempre teve uma, uma concorrência muito grande com a produção na região do Uruguai e da Argentina, que são ali a mesma região, a região dos Pampas, né? Grandes pradarias, né? De campos, né? Para a criação dessa, desse gado em larga escala. Então, ali sempre teve uma concorrência. O governo federal, o governo brasileiro, quer dizer, o colonial e o governo agora imperial, eles nunca se preocuparam em manter uma proteção desse mercado brasileiro, né, dessa produção lá no Rio Grande do Sul, porque, afinal de contas, é a alimentação da mão de obra, é a base da alimentação da mão de obra escrava. Então, é questão de mercado mesmo. Então, se o preço estava barato lá no sul, né, no Uruguai, na Argentina, diminuía imposto e deixava esse produto entrar, o que arrebentava com a produção do Rio Grande do Sul, né? Era um prejuízo para esses estancieiros, né? Então, basicamente, o movimento é um movimento que se volta nesse sentido, né? Ele não só aí essa centralização política, mas basicamente uma política econômica, acordos econômicos que protegesse esse mercado dos estancieiros, esse mercado brasileiro, né, contra a concorrência do mercado argentino e uruguai, que saía, de repente, mais barato do que o daqui, por quê? Lá já a mão de obra já era uma mão de obra livre, portanto, uma economia capitalista, né? Então a produção era maior, né? Esses produtos chegavam mais baratos aqui. Então, não compreendendo, ou compreendendo, mas se fazendo de mal entendido, esses estancieiros sabiam muito bem que o problema era a mão de obra que era cara, mão de obra escrava, né? O que encarecia o produto era essa mão de obra escrava, que você tinha que comprar o escravo, então era um custo alto, isso cada vez ia ficando mais caro ainda. Esse escravo não vai produzir com eficiência, porque ele é escravo, cara. Ninguém trabalha sob regime de escravidão, né? É, de forma eficiente, quer dizer, ele é obrigado, né? Então, custo da manutenção desse escravo, né? Com a violência do aparato escravocrata, alimentação, vestimento, etc., se tornava essa produção uma produção cara, que não concorria com a mão de obra na Argentina e no Uruguai. Até porque, gente, no sistema capitalista, esses camaradas faz até a gente supor que o capitalismo é pior do que o escravagismo, né? Em certo sentido, até que sim, porque é, essa mão de obra livre era mão de obra que ganhava salário terrível, né, cara?
Então, era obrigado a produzir sobre o salário, mas você é livre para ir embora. Eu vou embora para onde? Né? Lá, eu vou lá para o outro lado, o cara vai me explorar da mesma forma que você. Então, não, não queriam ver que o problema ali estava justamente na estrutura escravocrata de produção, uma estrutura que não é eficiente. Né? Então, se volta contra a imposição dos presidentes da província lá, sempre pelo governo central, contrariando os interesses. Esses presidentes não tinham interesse, né? Não tomavam medidas que interessavam esses estancieiros naquela região, então eles se voltam contra. E em 1835, eles se rebelam contra o governo central, né? E, portanto, o presidente da província. E tem como grandes líderes, vão aí surgir o Bento Gonçalves, né? Estancieiro, né? Bento Ribeiro, né? Davi Canabarro, José Garibaldi. Esse pessoal. José Garibaldi, a gente já, né, tratou dele aí, era um italiano, né? Que veio aí, lutou na Guerra de Independência da Argentina, na Guerra Cisplatina. Ele era um republicano exaltado, né, cara? Era um sujeito que saía aí cheio de ideais, mas também, né? Vivendo a base desses movimentos. Depois, ele, posteriormente, vai embora para a Itália, fracassado o movimento republicano aqui no Brasil. Ele vai para a Itália e vai lutar lá na unificação dos reinos itálicos, dos reinos da Itália, e sempre defendendo a República. Também foi frustrado o seu projeto, porque lá foi montada também uma monarquia. Então, esses líderes, né, né, criam um exército ali de agregados deles e lutam contra as forças militares centrais do governo central. Né? Então, é um movimento que ele tem. É interessante a gente falar sobre isso, porque ele tem um caráter republicano, mas não é a intenção, mesmo que, por exemplo, eles tenham já, né, declarado, proclamado duas repúblicas lá naquela região, não é a intenção separar do Brasil. Né? A questão é o federalismo, ou seja, não é assim a vontade principal desse movimento separar o sul do Brasil. Né? Quer dizer, também tem esses aspectos, mas o aspecto mais no centro da questão é a questão do federalismo, quer dizer, autonomia, né? É o governo dar autonomia e essa província poder regulamentar as suas relações econômicas, né? Ora taxando de impostos os produtos que vinham de importação, ora, né, criando condições para melhor produção local. Então, é mais um caráter assim, de autonomia político-administrativo do que, de fato, ruptura com o Estado brasileiro. Né? Então, em 36, eles proclamam a República do Rio Grandense, né? Eles tomam a cidade de Porto Alegre e proclamam, né, com um hino, bandeira, né? O movimento se radicaliza mesmo, são lutas intensas. Né? Em 39, eles vão para Santa Catarina e proclamam a República Juliana, né? Hoje onde é o estado de Santa Catarina, e a partir da posse de Dom Pedro II, o governo nomeia agora o barão de Caxias para presidente da província. Quer dizer, mais um camarada que nem era de lá. Né? Mas Caxias chega, né? O barão de Caxias, o famoso duque de Caxias depois, né? Ele chega não só isolando os vários grupos revoltosos, mas também aí, por exemplo, o Bento Ribeiro passa a apoiar o Caxias e num movimento não só militar, mas também num movimento de diplomacia,
Caxias faz, né, uma proposta lá para esses revoltados, para essas lideranças, de anistiar os revoltosos, os rebelados, né? E, inclusive, indicando, né, ou colocando esses oficiais do Exército rio-grandense, né, do Exército Farroupilha, como membros do Exército, nas mesmas patentes, sabe, do Exército Nacional. E com isso ele consegue debelar, toma algumas medidas para satisfazer os interesses desses líderes, né, de proteção ao seu mercado, etc. Então ele consegue aí, por volta de 44, 45, por fim ao movimento, né, e a pacificação. Com isso termina aí dessas últimas rebeliões do tempo da regência no Brasil, né? Mas até hoje a Farroupilha ainda está assim, viva ainda no pensamento rio-grandense, né? Eles têm o hino Farroupilha, a bandeira Farroupilha, eles mantêm toda uma tradição farroupilha, né? Uma cultura que eles chamam hoje, a cultura farroupilha, né? Isso não está morto, não. Isso mais para frente nós vamos falar na Revolução Federalista ou na Revolta Federalista. Aí, finalzinho do século XIX, início do século, né? Início do século, finalzinho do século XIX, já na República, e é mais ou menos assim, uma continuação ainda da Farroupilha, e ainda é uma luta por descentralização, por autonomia provincial, né? E, e sempre permeando aí pelas cabeças, né? A questão da ruptura também, né? A separação da região, né? Embora isso não fosse assim o foco principal, né? A questão mais era autonomia, tomar medidas que protegiam ali os interesses desses estancieiros. Então, com isso, nós terminamos as nossas rebeliões regenciais, né? E uma satisfação e um abraço para vocês. Posso encerrar aqui o nosso.